Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. No nosso vídeo de hoje de História, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade afrodescendente que existiu aqui no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essas comunidades, revisar um pouco também sobre o conteúdo da cultura africana aqui no Brasil, tá? Só que antes da gente iniciar com a nossa aula de hoje, como sempre, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, como eu sempre peço a vocês, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então, vou iniciar a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês pegassem o livro de História e abrissem na página 63, tá? O livro de História e vocês abrissem na página 63. Hoje a gente tem na página 63 o seguinte, uma canção, que é O Canto das Três Raças, que ele é de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Aí ele tem assim: ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Aí, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então, vejam, aqui a gente tem a letra dessa música, que fala sobre o sofrimento do negro aqui no Brasil como escravo, né? Sobre tudo que eles passavam. Então, eu queria agora trazer para vocês algumas coisas e eu queria pedir que vocês prestassem atenção no conteúdo que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá certo? Então, vejam só. Esse conteúdo aqui a gente já viu, né? Já iniciou na nossa aula anterior, falando sobre a cultura africana. Vou botar aqui na apresentação, tá? E aí eu vou só retomar, né? Revisar algumas coisas, né? Que a gente já viu, que a gente já trabalhou. Então, a cultura afro-brasileira remonta ao período colonial, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhões de africanos a virem para o Brasil. Assim foi formada a maior população de origem africana fora da África. Essa cultura está marcada por sua relação com outras referências culturais, sobretudo indígena e europeia, a qual está em constante desenvolvimento no Brasil. A origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil forçou-os a apropriações e adaptações para que suas práticas e representações culturais sobrevivessem. Os dois grupos de maior destaque e influência no Brasil são os bantus, trazidos de Angola, Congo e Moçambique, os sudaneses, oriundos da África Ocidental, Sudão e da costa da Guiné. Devemos ressaltar que as regiões mais povoadas com a mão de obra africana foram Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem exemplos de povos bantus, né? Alguns exemplos. Aqui de sudaneses, a gente tem exemplos aqui de sudaneses, que eu já mostrei a vocês, e aqui exemplos do rei do Congo, que na nossa aula anterior eu falei para vocês, eu trouxe para vocês a informação, né, de que muitos reis do Congo, né, vieram para cá e foram tratados como escravos, que não houve distinção. Muitos reis, rainhas, príncipes, princesas vieram para cá e foram tratados como escravos. Aí eu até coloquei aqui, Galanga, o rei do Congo, que veio escravizado para o Brasil, se libertou e libertou outros escravos. Nobres congoneses
congoleses em gravuras de Odapié de 1686, né? Tá aqui alguns exemplos aqui, que eu já falei, né, sobre isso na nossa primeira aula, na aula do dia 6, né, da semana passada, a gente já falou sobre. Aí aqui eu quero trabalhar com vocês esse texto. Olhem esse texto aqui. Quem puder ler comigo, né? O sol na cabeça, a pele brilhando, o negro com a mão suja de terra. Cativo na vida, mas livre na vontade. Ele trabalha e trabalha, cansa e espera. Espera que a hora chegue. Vejam, analisando esse texto, vamos refletir, né, sobre esse texto. A gente vê que nesse texto, a gente está retratando sobre o trabalho do negro, né, como escravo aqui nas terras brasileiras, né, que ele trabalha, que ele não faz a sua vontade, ele é cativo na vida, né? Ele faz aquilo que os escravizadores querem que os negros façam, né? Eles cansam e esperam que a hora chegue para novamente voltar ao trabalho escravo. Mas o que me marca muito nesse pequeno texto é que ele fala sobre o cativeiro, que eles são cativos na vida, mas são livres na vontade. Como assim, tia Carla? Eles têm vontade de liberdade, né? A vontade deles é livre, mas são cativos, estão presos na amarra da escravidão. É o que esse texto fala, né? Sobre a questão da escravidão do negro aqui no Brasil. Aí, dito isso, o que é que vocês vão fazer? Essa é uma atividade que eu estou passando para vocês, para que ela seja respondida no caderno, tá? Na matéria de história. E vocês vão me entregar essa atividade na próxima segunda-feira, durante a live. Então, vocês vão refletir sobre o sonho do escravo expresso no verso "Espera que a hora chegue". Então, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês essa reflexão, né, sobre esse verso, "Espera que a hora chegue". Qual é a interpretação de vocês sobre esse verso? Depois eu quero que vocês pesquisem um pouco sobre a abolição da escravatura e respondam as seguintes questões, né, sobre a abolição da escravidão no Brasil. Qual lei trouxe a liberdade para os negros? Como os escravos passaram a viver depois dessa lei? E o que é liberdade para vocês? É o que eu quero que vocês pesquisem e tragam para mim na próxima live de história, que vai ser segunda-feira, tá bom? E aí vocês podem dar pausa no vídeo para copiar essas perguntas. Agora a gente vai falar sobre quilombos. Vejam só, eu quero que vocês vão para o livro, lá na página 64. Vejam só. A liberdade é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. A palavra quilombo vem do idioma banto, sendo uma referência a guerreiro da floresta. A primeira definição de quilombo na administração colonial ocorreu em 1740. Né? Vejam que eu falei aqui lá no início que bantos foi um dos grupos que vieram para cá, né, como escravos, e que quilombo tem origem da língua dos bantos. E eu disse a vocês também que vários escravos que vieram para cá vinham de determinados lugares da África, não vieram do mesmo local, e eles falavam línguas diferentes. Como era a vida no quilombo? O funcionamento dos quilombos considerava a tradição dos escravos fugidos que neles habitavam.
Nessas comunidades se realizavam atividades diversas, como agricultura, extrativismo, criação de animais, exploração de minério e atividades mercantis. Nesses locais, os negros tratavam de reviver suas tradições africanas. O melhor de tudo é que podiam voltar a ser livres, cultuar seus deuses e praticar suas danças e músicas. No entanto, não se esqueciam dos companheiros que ficaram escravizados. Era comum ajudarem a organizar fugas nas fazendas ou economizar o dinheiro que obtinham da venda dos seus produtos para comprar a liberdade daqueles escravos. Aí, ainda na página 64, a gente tem o seguinte: sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes, que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje, há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde haviam quilombos. Nessas comunidades chamadas de quilombolas, mantêm-se tradições, organizações sociais e vivências baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Aí eu coloquei aqui para vocês, falando um pouco sobre alguns quilombos de destaque, né? Vejam só, eu coloquei para vocês aqui na apresentação o Quilombo dos Palmares. Historiadores relatam conflitos de negros fugidos para os Palmares já no início do século XVII. A primeira expedição em busca de escravos fugitivos ocorreu em 1612. Em 1640, havia 9 aldeias em Palmares: Andalequituxi, Macaco, Subupira, Acautene, Dambrabanga, Zumbi, Tabocas, Arotirene e Amaro. Daí vocês já percebem o quanto tinha etnias diferentes dentro desses quilombos, o quanto vieram grupos diferentes escravizados para cá, né? E daí vocês já percebem, né? O próprio nome dos grupos, né? Das aldeias. Aí a gente tem também uma figura de grande destaque, né? Nessa questão dos fugidos, dos escravos fugidos, que é Zumbi dos Palmares, que ele foi um líder do Quilombo dos Palmares, uma figura de grande importância, de muito destaque, e ele foi uma liderança negra que nasceu no estado de Alagoas em 1655. É considerado o símbolo de resistência por ter sido o último rei do Quilombo dos Palmares, o maior do Brasil. E percebam que a gente está tendo escravos negros no Brasil que eles nasceram aqui, que não vieram da África, eles nasceram aqui. Zumbi, ele nasceu aqui no Brasil, nasceu no estado de Alagoas. E aqui eu coloquei para vocês algumas fotos de quilombos, né? De quilombos na atualidade, de representação do quilombo aqui, ó, né? Um pouco de pessoas na sua cultura, né? Quilombola. Aqui tem alguns exemplos falando sobre as comunidades quilombolas, né? Cerca de 2,5 mil quilombos estão certificados pela Fundação Palmares. Confira a concentração de comunidades por estado. Então, a gente tem aqui, ó, comunidades quilombolas por estados, né? Eu coloquei para vocês essa representação. Então, vejam, no livro de vocês de história, vocês vão fazer a página 65, tá certo? Sobre os quilombos, tá? Toda a página 65. Vocês vão responder o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma, tá? Que eu irei fazer toda a correção, a explicação,
tá? E não se esqueçam de fazer a atividade no caderno que eu passei para vocês de história durante o nosso vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.